Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para os nossos estudos no canal Lições de Amor. Esse quadro especial visa estudar Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje enveredando no capítulo 10º de Atos dos Apóstolos. Nós chegamos numa parte de Atos em que começam a ser feitos os milagres em nome de Jesus, né? Então é uma parte assim cheia de prodígios por parte dos apóstolos, demonstrando o poder de Deus. Então, como a gente já costuma fazer, nós vamos ler o texto evangélico relacionado a esse assunto e a seguir nós vamos tecer os nossos despretensiosos comentários. Então hoje a gente vai falar sobre Pedro vai à casa de um centurião romano, capítulo 10º, versículos 1º até 33º. Hoje vai ser um pouquinho mais longo essa leitura. Pedro vai à casa de um centurião romano. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente, em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando: Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar. Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 dos seus empregados, bem como um soldado piedoso, daqueles que estavam a seu serviço, explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam, e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam um alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, imola e come. Pedro, porém, replicou: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro, ao encontro desses homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro ergueu, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E falando amigavelmente com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com o estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me
que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu, faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava em oração, pela hora 9, em minha casa. Quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes, e disse-me, Cornélio, tua oração foi ouvida, e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. E aí, meus amigos, para que a gente construa aqui as nossas ilações, vamos utilizar também Vida e Atos dos Apóstolos de Caiba Schutel, né? Como sempre. Esse livro é muito legal, muito bom. Em especial no capítulo intitulado As Visões de Cornélio e Pedro, Recomendações do Espírito Mensageiro. Bom, nessa leitura a gente tem alguns simbolismos, né, interessantes. Primeiro, a oração, nos dois casos, tanto no caso de Cornélio quanto no caso de Pedro, né? A oração faz com que a gente sintonize com o mais alto e se torne um pouco mais suscetível de perceber as influências e de sintonizar com as intuições mais elevadas, né? Então, nos dois casos aqui, a oração favoreceu Cornélio para que ele recebesse a visita do anjo e o anjo lhe desse a revelação, e também favoreceu Pedro para que ele tivesse a visão. Uma outra coisa interessante aqui é que os dois não se conheciam, né? E da mesma forma como o anjo apareceu a Cornélio, também através da visão, Pedro foi informado sobre a necessidade de ir à casa de Cornélio. Algo que também transparece do discurso é que Cornélio não era judeu. E aí, quando Simão Pedro tem a visão do banquete, com diversos animais para serem imolados e ele se abastecer, ele redargue dizendo, não, Senhor, isso é profano. E aí a voz da espiritualidade dizendo, mas como pode acusar de profano algo que é abençoado por Deus? Então isso já é uma quebra de paradigma, porque até então a mensagem de Jesus estava sendo levada àqueles que já tinham os conhecimentos judeus. Agora, ela também estava sendo ampliada e estendida aos gentios, que não tinham conhecimento da lei. E é o que Caiba Schutel exatamente fala, né? Tem um trecho que ele diz assim, a caridade e a prece são as duas alavancas que removem as mais pesadas barreiras e nos conduzem a Deus. A caridade, através da prática do bem, de uma forma desinteressada e gratuita, sem pedir retribuição. Veja que Cornélio, quando tem a aparição do anjo, mobiliza os seus recursos para ir atrás de Pedro. Pedro também, quando tem a visão, mobiliza os seus recursos sem empeços, sem questionar quem é Cornélio, e vai ao encontro desse homem, né? Se deixa levar pelos servos desse homem. Outra coisa interessante é que Caiba observa. Pedro anunciou a Cornélio a doutrina de Jesus e lhe narrou a vida do Nazareno, que fora constituído juiz dos vivos e dos mortos, estendendo a sua palavra aos gentios que se achavam nas proximidades. Isso a gente vai ver no próximo vídeo de Atos, né, que é o discurso de Pedro na casa de Cornélio. Mas aqui a gente já podia esperar que Pedro foi convidado, né, foi enviado por Deus, na verdade, à casa de Cornélio, a fim de propagar a mensagem cristã. Isso daí a gente já adivinhava. A visão de Pedro era categórica em sua interpretação. Os gentios deviam também receber o Espírito. O dom não pertencia só aos judeus, mas a todos, porque o profeta Joel havia dito, eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. É interessante, né? Os ensinamentos de Joel, né? O livro de Joel, no Velho Testamento, ele é muito rápido, tem basicamente 4 capítulos, né? E na parte que é chamada aqui em Atos dos Apóstolos, é a seguinte: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas, um dos versículos mais conhecidos de Joel. Retornai a Yahvé, vosso Deus,
porque ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está no capítulo 3º, versículo 1º, né? Então aqui a gente tem claramente essa menção. Derramar o espírito sobre toda a carne significa propagar a mensagem cristã que quer ouvir, principalmente os gentios. E aí Caibá remata. Concluímos reafirmando que a caridade é a âncora da salvação. Então não é fora da igreja, não há salvação, né? Fora do meu dogma, não há salvação. Fora da caridade. E a caridade se alarga além dos limites religiosos, das convicções políticas, partidárias, né? Atinge a todos porque somos todos centelhas divinas. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.